Amém. Deus o abençoe. São Mateus 17, versículo 9 em diante. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram. Você não viu. Em cada tempo que Deus manifestou, ele não foi visto, não foi reconhecido, mas ele estava manifestado. Por isso, nos dias de Jesus, eles estavam sem conhecer o que tinha acontecido. Os fariseus não sabiam. Por isso os discípulos falaram para Jesus: porque dizem os fariseus que Elias tem que vir primeiro. Então os fariseus não sabiam que Elias já tinha vindo. Aí os próprios discípulos também não sabiam, porque eles estavam fazendo uma pergunta, porque eles não conheceram, nem os fariseus conheceram, nem os discípulos. E onde estava o Elias? Andou com eles. Era João Batista, tinha andado com eles por toda parte. Eles viram ele por ali. Aquela idade da mensagem que nós temos visto dentro daquela geração, os dois foram conhecidos. O precursor e o precursado. Todos eles foram conhecidos. Mas eles andaram com ele. Você sabe que aqueles discípulos no caminho de Emaús andaram com Jesus e não sabia que era Jesus. E eles já tinham experiência, eles tinham andado com Jesus já por 3 anos e meio, e eles não descobriram que era Jesus. Agora, o irmão Brando, na verdade, quando ele pregou sobre isto, eventos modernos, né? Ele falou sobre isso. Ele disse que Jesus estava andando com eles com a mão para trás, para eles não verem o sinal dos cravos. Mas ele tinha sinal na testa, eles não viram. Eles estavam tão preocupados com as coisas, grandes acontecimentos naquele dia, e todo aquele acontecimento era verdadeiro. Olha, você sabe que tem acontecido, e eram verdadeiros acontecimentos, mas eles não viram que era Jesus andando com eles. Os fariseus não viram que João era o Elias, por isso eles diziam: não, Elias vai vir. A gente vê a mesma coisa no nosso povo da mensagem, povo americano, que andou com o profeta e não viram que ele era o Elias. Eles não notaram isso. Você não viu como os fariseus não viram Jesus. Você não viu como os discípulos de Jesus não viram. Não viu Jesus. Aí os discípulos de Brana também não têm visto. O que adianta nosso movimento, nosso trabalho, esse tempo todo, e não ver
o que Deus está fazendo. É uma perda de tempo para cada um de nós, como já foi dito aqui pelo evangelista. A gente sabe, esse homem animal, ele não sabe das coisas. Todo homem que é apenas natural e ele não tem o Espírito de Deus nele, é um animal. Ainda todos os homens são animais, certo? É racional. Mas quando Deus termina de criar os irracionais, aí logo em seguida ele veio fazer o racional. E a gente nota que este homem, a vida toda, ele não tem revelação. Porque ele não conhece as coisas do Espírito, porque ele não é aquele homem espírito que Deus criou. Ele é apenas um homem animal, feito do barro, que todos nós somos. Mas falta o principal, aquilo que deveria estar dentro. Se você não tem a imagem de Deus dentro deste homem animal, então você simplesmente é um animal. Pois precisa ter esta imagem. E Deus criou o homem à sua imagem, e é este homem que conhece o Espírito de Deus, que conhece a revelação de Deus, que conhece os 7 trovões, que conhece os 7 selos. Olha, eu não estou falando pesado. O homem animal, ele não conhece 7 trovões. Ele não pode conhecer, porque os 7 trovões é de outra natureza, é natureza espiritual. Então, vivemos o tempo todo na terra e acabamos sendo enganados apenas por ir na igreja, por carregar uma Bíblia, por carregar um livro do profeta e achar que nós cantamos para Deus, e muitas vezes cantamos novos cânticos também para Deus, e precisamos notar que se dentro de nós não estiver esta revelação, que é a parte espiritual do homem animal, se você não tiver o espiritual dentro, a imagem de Deus dentro de você, por isso que você não vê as coisas. Porque o homem animal, ele vê o natural. Ele tem esta visão, como eu a tenho, mesmo precisando de óculos. Qualquer homem animal tem uma visão boa, mas está dentro de um corpo animal. Se ele não nasceu de novo, se Cristo não entrou nele, se aquela natureza que Deus fez lá no princípio, que Deus fez o homem à sua imagem, e aí era um homem espírito, se não estiver dentro de nós, somos apenas um homem animal. E os outros podem nos reverenciar, podem falar bem de nós, mas somos um homem animal sem ter a imagem de Deus dentro. Nós precisamos, para poder ver as coisas de Deus, você tem que ter a imagem de Deus dentro de você. Senão você não vê, você vê toda coisa natural, tudo que as denominações veem, tudo que o povo da mensagem vê, você vê como um homem animal. Mas o dia que você tiver dentro de você o novo homem, que é Cristo, que é a natureza, essa é a verdadeira natureza. Tem que se tirar a natureza animal e colocar agora essa natureza do Espírito. Deus vivendo dentro, Deus falando, Deus mostrando a revelação. Você sabe que nós tivemos aí 6 eras da igreja e não pudemos ver as coisas porque estavam todas escondidas. Até que viesse o 7º, que este é o espiritual. Se você notar, Adão, ele foi feito à imagem de Deus e Deus estava nele. Mesmo quando você falha,
Você tem que reconhecer isso. Se Deus está dentro, você pede perdão. Se Deus está dentro, você perdoa sua irmã, seu irmão. Assim estava lá no princípio. E assim você vê Deus restaurando tudo que foi perdido. O que Paulo não pôde ver, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, os pentecostais, com seu grande movimento, não puderam ver, só tinha um homem que, outra vez, depois de Cristo, foi feito aquela imagem. A imagem está dentro dele. Assim como Jesus, a imagem, o Pai, o Espírito, estava dentro dele. Mas não estava dentro dos outros. Por isso eles não puderam entendê-lo. Por isso eles dependiam de um Pentecostes, quando o próprio Cristo pudesse derramar sua imagem, sua natureza na sua igreja. Então passamos por 7 eras da igreja e não pudemos alcançar luz da palavra, porque não era tempo. Isso é como o princípio, que precisou de 6 dias. E naquele 6º dia, feito o homem, e colocado depois dentro dele aquele Espírito que foi criado por Deus, a sua imagem. Nós temos isto retratado também na geração de Adão, 7 também, até chegar em Enoque, porque aí deu o arrebatamento. Todos são homens naturais. Eles não puderam ter a luz divina que Enoque teve. Todos, se você fala de Adão, andou com Deus. Se você fala de Sete, Enos, Cainã, Maleleu, Jared e Enoque, todos eles andaram com Deus, mas um só foi arrebatado. Isto mostrando para nós, nesse tempo final que nós temos, estas 7 eras que estava retratada exatamente naquela genealogia de Adão, nós temos agora nesta genealogia das eras, dentro destas 7 eras da igreja. Não poderíamos ser espirituais nas eras anteriores, com a imagem de Deus dentro, porque nós saberíamos as coisas, nós conheceríamos, nós veríamos todas as coisas, porque nem Paulo pôde ver tudo. E Paulo é um dos maiores, e lá no princípio, Paulo é um dos maiores, ele não pode ver tudo, não pôde ver tudo, porque João viu, mas não pôde escrever tudo, porque poderia perder o que Deus faria aqui no final. Ele não pôde escrever, isto é, deixar claro para nós o que eram os 7 selos. Ele não podia, só podia escrever até os 7 selos, mas os 7 trovões, que é a revelação, que é a vida, o Espírito de Deus, nesses 7 selos, não podia falar. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando esse 7º anjo tocasse a sua trombeta, que foi William Branham. Quem da mensagem não sabe que foi William Branham? Mas você sabe o que Deus veio mostrar para nós? Como ele mostrou Cristo para os judeus no amanhecer, Deus quis mostrar para nós sua imagem, Cristo, no entardecer. Agora eles pensam que Cristo no entardecer é Jesus. Não, por isso o irmão Branham não aceitou chamá-lo de Senhor Jesus, porque ele não é Senhor Jesus. Senhor Jesus já havia cumprido o seu ministério. Tem gente que sempre se atrapalha porque o ministério foi cumprido e eles querem que aquela pessoa volte para cumprir o ministério. Eles pensam que teria que ser Jesus mesmo vindo para cumprir o ministério. Irmão Branham disse que ele não pôde cumprir tudo em seu dia, mas deixou para esse tempo o cumprimento das coisas. Por isso Jesus disse, eu tenho coisa para falar para vocês que eu não posso falar para vocês, porque não era para aquele tempo.
Deus ainda estaria trazendo uma perfeição para o seu povo, através de uma mensagem revelada, que é o próprio Espírito de Deus dentro do indivíduo. Você, tendo a revelação de Deus, a revelação dos trovões, você acha que nós teríamos esse monte de igrejas da mensagem, cada um crendo numa coisa, quando o próprio profeta veio para revelar o mistério de Deus? Eles estão esperando o William Branham para revelar outra vez o mistério, quando aquilo já foi feito. Quando Deus nos salvou em Cristo, nós estamos salvos. Deus não depende mais de nenhum homem para nos salvar, porque Ele já nos salvou em Cristo. Quando Deus revelou sua palavra no sétimo anjo, Ele não depende de mais nenhum homem para revelar, porque Ele completou a sua obra nos dias da voz do sétimo anjo, quando Ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á. Então cumpriu, o sétimo anjo já veio, já pregou, já foi embora. Tudo foi cumprido. Você teria que ver Deus cada dia mais trazendo uma luz, mas você não viu. Os fariseus não viram. Os discípulos de Jesus não viram e perguntaram por quê? Por que os fariseus falam que Elias tem que vir primeiro? O homem estava ali por perto, que era João Batista. Mas eles não puderam ver, eles não viram. Então eu tomei simplesmente essa partícula da mensagem do irmão Branham, que tudo é importante, mas uma partícula só da mensagem, que a gente já pregou sobre isso, já ocorreu e você não viu. Eu tomei só, você não viu. Porque as coisas aconteceram e os discípulos não viram. Aí depois da morte dele e ressurreição, andando com eles, eles não viram. A oportunidade, meus irmãos, você sabe que a oportunidade que nós temos agora é de uma mensagem que irmão Branham foi proibido de pregar. Claramente. Ele não podia dizer, é isso aqui. Ele tinha, nas perguntas e respostas que faziam para ele acabava mostrando, você tirou isso aí lá dos selos. Ele não podia, ele foi proibido. Jesus proibiu os discípulos, vocês não contam essa visão não, até que isso cumpra. Então Branham não podia falar, até que cumprisse aquilo. E cumpriu tudo o que tinha que cumprir até 65. E Deus então recolhe o seu profeta. Agora, meus irmãos, eu sei que não tem nenhum outro homem que possa revelar a palavra como William Branham. Não tem. Você encontra um dizendo, outro, aquele ali é profeta, aquele ali é profeta. Ele vai revelar 7 selos, vai revelar 7 trovões. Já está tudo revelado, pelo amor de Deus. Como vocês são pobres de espírito, como podemos ser animais, como podemos faltar em nós o Espírito de Deus, o novo nascimento, a revelação dos selos. Sabe que essa revelação dos selos é a vida que Deus deu nos dias da voz do sétimo anjo, que não deu para ninguém durante 7 eras, 2 milênios. Deus deixou aquilo, a vida principal, porque Adão perdeu o livro, Jesus tomou o livro novamente, ele veio aqui, nesta carne, venceu nesta carne, para mostrar para nós que ele estaria restituindo o poder do livro para nós. Mas o livro tornou de volta a nós. Lembra em Gênesis, agora lembra em Apocalipse 10. Adão perdeu lá no Gênesis, Jesus restaurou aqui no meio do livro, no meio da Bíblia. E agora você vê no final da Bíblia, Apocalipse 10, você vê o 7º anjo agora recebendo, o 7º anjo na terra, um homem igual nós. Só que a natureza que estava ali dentro era a imagem de Deus. Deus queria que conhecêssemos como Ele é.
Foi isso que diz o próprio T.L. Osborne. Não sei como esses homens não puderam seguir a mensagem. Eles testificaram, Deus quis mostrar com que ele pareceu. Olha com que ele pareceu, com Branham. Porque ali está, eles tropeçam, a imagem de Deus. Nós tivemos a imagem de Deus lá no princípio. E aí veio a imagem do homem e o homem caiu. Perdeu o direito à árvore da vida. Agora Deus vem em Cristo, restituindo o direito para nós, venceu para poder apagar com os pecados, para que aquele livro retornasse a nós outra vez. E ele não retornou o livro quando Jesus estava na terra. É falta de posicionar as coisas. Naquele tempo, ele já estava morrendo para redimir esses nomes que estavam no livro. E desses 2 milênios, ele ficou intercedendo o seu sangue vivo, que era sangue de Deus. A Bíblia chama sangue do Espírito Santo. Agora, ele intercedeu por esses que estavam no livro. E agora em Apocalipse 10... o Cordeiro sai do trono, toma o livro que continha os nossos nomes antes da fundação do mundo e desce com este livro aberto. Isto é, o próprio Cordeiro estava mostrando isso para nós, está aberto. Ele vem como anjo forte, tem que transformar como um leão. Isto é, você não vai encará-lo. Você pega um cordeiro e mata. Isso você faz. Mas Deus estava querendo mostrar para nós, em Apocalipse 10, agora eu sou o leão. Nesses dias da voz do 7º anjo, Deus veio bradando como leão. Deus não veio balindo, chorando, balindo. Não. Balindo era a ovelha, era o cordeiro. Ele não é o cordeiro. Agora ele vem em Apocalipse 10, 3... e ele vem e ruge. É para você ficar com medo. Quando o leão faz isso, você deveria temer. Mesmo se você não visse nada, mas você deveria temer. Porque é tempo do leão. Olha para você ver. Passou o tempo do cordeiro. Por isso, irmão Branham diz que as eras tinham que terminar. O tempo tinha que acabar, para poder revelar os selos. E as eras terminaram, o irmão Branham veio dentro da 7ª era, foi um mensageiro da 7ª era, Apocalipse 3,14. Ele foi mensageiro dali, mas ele não ficou só ali. Ele subiu em Apocalipse 4, e ele subiu e ficou vendo todo o acontecimento para frente, e ele chegou a ser o homem que Deus criou para essa finalidade, para poder trazer a nós a revelação. Nenhum homem pôde trazer esta revelação. Não tinha nenhum homem. Jesus não podia, porque ele veio acima do sexo. Deus então queria devolver esse livro ao homem, que simplesmente fosse um homem que manifestasse a sua imagem. E assim foi William Branham. Era a imagem de Deus. O povo não percebe. Por isso, irmão Branham, nas suas mensagens, quantas vezes dizia: ele está aqui de pé. É quem que estava de pé? Ele dizia que o grande, o poderoso conquistador estava de pé. Ele é Jeová Deus na minha carne. Abraão Restaurado 157. Como que as pessoas não podiam ver? Quantas vezes ele disse isto? Que ele manifestou no amanhecer, mas agora ele está cumprindo a sua palavra no entardecer. Novamente, alfa e ômega. E eles não podem ver. Você não viu isso? Você dos Estados Unidos não viu? Você que segue os Estados Unidos não vai ver. Porque eles não viram no seu dia. E se eles não viram no seu dia, eles perderam. Porque é naquele dia, quando Deus está na carne de um homem, quando o Espírito de Deus está se revelando em carne, é naquele dia que você precisa ver. Depois daquele dia que aquele homem parte, você não vai ver mais, porque o dia de ver
naquele país é naquele dia. Você sabe que hoje é o dia de você saber o que irmão Brana não pôde falar. Hoje é o dia, este tempo, este país, essa língua portuguesa, é o dia de vocês saber o que Deus está fazendo hoje. Não é no inglês, eles estão atrás do inglês. Aquilo Deus já fez e vocês não viram. Vocês não viram isso. Eu queria partir só para o indivíduo. Você não viu, mas vocês não viram. Aquilo aconteceu, Deus operou, Deus manifestou, Deus veio em carne. A natureza de Deus era expressada naquele homem. Como você poderia falar do próprio Criador, que estava no homem, criando esquilo, matando esquilo? Como pode ser, se esse homem fosse de Deus? Como ele está matando esquilo? Ele faz o que ele bem entende. Sabe por quê? Porque é Deus no homem. O profeta diz que é assim, o Criador no homem. Não é o homem que cria, é o Criador no homem. Então o Criador manifestou sua imagem, sua criação, e matou sua própria criação e comeu. E esta é a forma de operação de Deus, quando vem a imagem dele na terra. Nós agora, o que é a esposa de Cristo? É a imagem do esposo. Ela tem que mostrar que ele está nela. E quem ela é na Bíblia? Aí eles pensam que ela é um grupo de irmãs, um grupo de irmãos. Não, na Bíblia, Apocalipse 10, 8 a 11, ela é ele, ela é João. Ela é João. É a Bíblia que manda. Irmão Brana tinha que falar: ela tem o assim diz o Senhor. Estas coisas vocês não sabem que ficou escrita, pregada pelo profeta. E isto é uma grande cilada que as pessoas encontram. Elas caem. Ela, aí diz, é a igreja poderosa. Não existe igreja poderosa. Ela é ele. Quando isso fosse acontecer, e esta revelação seria mostrada para nós nesse tempo, porque não podia ser dada a conhecer no tempo do profeta, que poria a perder esse espaço da noiva. Não podia, como o próprio profeta mostra que Deus não poderia ter deixado João escrever, porque poria perder todo o seu plano durante as eras. E agora, quando Deus diz para William Brana, para o sétimo anjo: não diga a ninguém, esta é a terceira puxada. Ele sabia o que era, diz, mas não diga a ninguém. Isso daqui tinha que vir a ser expressado. E é Deus outra vez operando. Eu falo de um corpo, eu falo de uma igreja, porque o homem é tão simples. O homem, se você olha no homem, você vê ele como todos os homens. Você vê o homem de Deus como todos os homens animais. Entendeu? Você vê o homem de Deus, que é a imagem de Deus, você vê ele como os outros homens. Que não for a imagem, ele é a imagem, esses outros homens é a imagem de animal. Não tem luz, não tem revelação, não pode enxergar a verdade. Isso você pode tirar dentro da família, das famílias dos profetas dentro da Bíblia, da família do profeta irmão Brana, da minha família, da família de qualquer um. Você vai ter que tirar depois isso daí. A família não vê, é difícil a família ver. Eles não viram. Dá-nos um rei, Samuel, porque os seus filhos não seguem o seu caminho. Os filhos não seguiam. Aí depois que passa, aí vem os filhos de Samuel. Não, o que manda agora é aquilo que já foi pedido. Agora passou o tempo de Samuel, aí vem os filhos, diz, ó, deveria ser nós os filhos. Não, agora eles já pediram um rei, agora mudou. Agora não é o profeta, mas agora é um rei. Até que Deus teve que vir e manifestar como rei, profeta e sacerdote, que foi o Senhor Jesus Cristo.
E trazendo isso tudo de volta para nós nesse tempo, quando o anjo forte desce do céu, ele desce para poder mostrar para nós a imagem de Deus, que Deus criou o homem à sua imagem. Ele vem mostrar para nós a imagem de Deus restaurada, agora no 7º anjo. Ninguém pôde ter isso mais, ninguém. Eles foram grandes homens no tempo do irmão Branham, fizeram grandes sinais, mas o homem, a imagem de Deus, para poder trazer uma revelação que só Deus pode dar, era através de William Branham. Eu falo o nome do homem, e se eu falar só o ministério, parece que é mais fácil, é mais maneiro. O 7º anjo é que Deus, aquela imagem de Deus, tinha que vir num homem. Então veio em William Branham. William Branham é um homem igual a nós, que até morreu de acidente automobilístico. Mas, se você soubesse o que estava dentro dele, aquilo era a imagem de Deus. Moisés era um homem igual a todos. Quando ele estava no monte, era Deus. Mas quando ele descia do monte, ele ia dormir com a sua esposa, ter filhos. Mas lá no monte, ele era Deus. É isso que você tem que ver na revelação de Apocalipse 10, de 1 a 7. Porque eu quero que você, que diz que o irmão Branham foi que comeu o livro, então o irmão Branham tinha que profetizar outra vez. Aonde é que isso aconteceu? Eu abri um leque para vocês agora. Por isso vocês esperam William Branham para fazer um trabalho. Não, quando Deus faz o trabalho com um homem, ele nunca mais usa aquele homem. Foi por isso que o próprio Jesus voltou ao Pai. Você pode ver que não são os mesmos homens. Homens, veio Elias, veio Eliseu, veio João Batista, veio William Branham. Você está vendo? Tudo diferente. Deus sempre tem um homem, mas você pode pensar que é aquele. Irmão Branham diz que Moisés e Elias, que vai pregar para os judeus, serão 2 homens que sairão da Judeia. É ele que falou. Agora, se você quiser tomar outras coisas que irmão Branham disse antes, mas ele disse que é isso que vai acontecer. Porque não é o irmão Branham, e muitos da mensagem estão esperando que o irmão Branham vá pregar para os judeus. E irmão Branham, quando estava em vida, perguntaram para ele se ele ia fazer isso, ele disse que não. Antes da revelação dos selos, tem coisa que ele não pode expressar que as pessoas podem achar ruim. Mas antes da revelação dos selos, irmão Branham teve vontade. Irmão Branham tentou ir pregar para os judeus. Se irmão Branham fosse lá, os judeus diriam, ele é o Messias. Irmão Branham sabia que ele tinha um ministério e que era só chegar para um judeu. Na hora que começasse a falar o que estava no coração deles, esse daí é o Messias que nós estávamos esperando. O que é que Deus fez? Parou o avião, aí desceu, deu uma voltinha ali, e Deus disse para ele, olha, volte, não é agora. O próprio irmão Branham, ele achava que era. Você escuta o profeta do século XX, ele fala que o ministério dele seria próprio lá para os judeus. E aqueles homens eram exatamente os homens que estavam ajudando o William Branham a fazer um grande ministério que não era para aquele dia. Ajudando, comprando os Novos Testamentos, mandando para os judeus para fazer um trabalho através de William Branham que não era para aquele dia. Quando não é para o dia e o homem é de Deus, Deus barra ele. Deus barrou Paulo. Ele queria ir em um lugar, Deus falou, não, até passa a Macedônia e vem nos ajudar. Agora a coisa é diferente. Mas eu queria ir para outro lugar. Passa a Macedônia, vem nos ajudar. Então não era para William Branham ir para os judeus, e muito menos hoje. O irmão Branham já partiu. Quem vai pregar para os judeus são 2 testemunhas que sairá da Judeia, diz o profeta. Se você disser que o William Branham vai pregar para os judeus, você vai estar dizendo coisa contra a Bíblia, que o irmão Branham, que morreu, ressuscitou, vai morrer outra vez. Porque a Bíblia diz que eles vão morrer e seus corpos vão ficar estirados ali na praça daquela cidade. Então, por favor, você tem que simplesmente ver que quando Deus, em sua mensagem, é espiritual, Ele tem um homem nascido para aquele fim. Não que aquele homem é melhor que os outros. Não, Deus tem uma carne para fazer isso. Por isso sempre Deus usou
uma só pessoa. Deus nunca usou mais, é uma só pessoa. Nós só temos duas pessoas nesse ministério, diz Apocalipse 11, que é Moisés e Elias. Só ali que nós temos. Mas quando você vê o que eles tocam, a Bíblia diz que eles tocam a trombeta. Não as trombetas, mas tocam a trombeta. Isto é unido, há uma união para aquela mensagem naquele dia. E se você ver, Deus se uniu quando o anjo forte desceu do céu, que você não viu, foi fotografado lá na nuvem, 28 de fevereiro de 1963. Você não viu. Hoje eles estão combatendo até a data, quando eles não têm na ciência nenhuma data de 8/3/63, eles pregam e tem gente que ainda crê numa coisa dessa, que nem a ciência prova. E o irmão Branham pregou baseado no que a ciência disse, que foi dia 28 de fevereiro de 1963, e eles não creem. Eles não pode ver, você não viu Branham, você não viu o sétimo anjo, você não viu os 7 trovões, você não viu a revelação, você não viu onde Deus estava, por isso você não viu o novo nome. Lá atrás ele veio num homem, era o seu nome, e o seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo de seus pecados. O seu nome será Yeshua, porque salvará o seu povo de seus pecados. Mas o seu povo não quis a salvação, o seu povo era judeu. Eles não quiseram a salvação. O que Deus fez? Partiu para os gentios, através desse nome que você tem, que nos acompanha, grego-latim, desde o Pentecoste. No Pentecoste já vieram nações para ouvir, não mais a nação judaica, mas nações reuniram em Atos 2, onde eles puderam ouvir a palavra. Deus já não estava tratando mais com os judeus, porque eles rejeitaram sua imagem. Cristo é a imagem de Deus. Ele chegou a falar: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Agora, a palavra revelada é a manifestação do Pai. A palavra que foi revelada, os 7 trovões revelados, 7 selos revelados, 7 eras reveladas, tudo que foi revelado era Deus manifestando nos dias de Branham. Branham era a imagem de Deus no entardecer. Não pense que Deus tem que fazer isso outra vez, porque Ele não fez isso nem com Cristo. Ele fez o trabalho com Cristo, o que não pôde fazer, o próprio Jesus diz: aquele que crer em mim fará. E aí quem creu foi o 7º anjo. Já fez, está tudo pronto. Agora o que nós precisamos, como igreja, que ouvimos uma voz, porque a igreja assim ouve uma voz. A mulher é assim, ela ouve uma voz do seu marido. Quando ela escuta a voz do marido e a voz do chefe, ela é uma adúltera. Ela tem que ouvir a voz do marido. O que o marido falar, está falado. A igreja é a mesma coisa, ela tem que ouvir a voz de Cristo, que manifestou nesse tempo final, trazendo a imagem de Deus para nós. Aquela imagem de Deus, dali saiu uma voz. A voz dos 7 selos, dos 7 trovões, o novo nome. Olha, está tudo escrito, foi pregado por ele. HM faz parte do nome de Deus. O povo da América do Norte não sabe explicar isto. Por quê? Eles não viram. Não sabe explicar. Oh, o grande irmão Billy Paul, que estava com ele na caminhoneta, e ele passando lá perto daquelas montanhas em Montana. Foi muito bonito isso. E ali Deus chamou o irmão Branham e mostrou para ele: eu te dou um sinal eterno. Ninguém explica isso. Irmão Branham mesmo diz: eu não vejo nenhum sinal. O irmão Branham diz para Deus: não vejo nenhum sinal. Aí Deus teve que trazer a coisa para o tempo dele. Quantos picos tem aquele monte? Aí ele já sabia. É provável que tinha contado, passou por ali, já tinha contado. Tem 7, senhor. Quantas letras tem seu nome? BRANHAN. Irmãos, o americano não viu. Você nunca ouviu eles pregar essa pregação. Por quê? Como pregar se ele não viu?
Deus estava em carne, manifestando aquilo, e eles não viram aquilo. E outras coisas, os 7 trovões foram revelados, é a revelação dos 7 selos, dentro dos 7 selos foi revelado isso, isso é o que eram os trovões. É o que a Mombrana diz, está tudo aí, perguntas e respostas, número 478, o desvelar de Deus 273 a 278, Laodiceia 38, que já foi falado. O que as pessoas estão precisando ver mais nos dias de Jesus, nem seus discípulos viram, que João era o precursor. Aí Jesus fala uma mensagem, é interessante que Jesus traz uma mensagem, e a mensagem profética é uma mensagem que o homem, se não for espiritual, ele perde. Ele perde, ó. Jesus respondendo disse ele, sabe por que é mistério que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes, ele podia ter falado assim, olha, Elias já veio. Ele podia ter falado isso no verso 11, mas ele não falou. Ele deixou para o indivíduo tropeçar mesmo. É assim, é revelação. Palavra você aceita por revelação. E aqui está. Quando perguntar, por que diz os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo, disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Gente, vocês não podiam pensar que era João Batista. Elias virá, João Batista já tinha morrido. Vai aqui no capítulo 10 de Mateus, João Batista morreu. E aqui na frente, olha o que está acontecendo. A coisa é diferente, ele já está mostrando, só que é uma palavra que você tem que ter revelação para entender Jesus. Jesus, ao invés de responder a pergunta deles primeiro, porque diz os escribas que é mistério que Elias venha primeiro, aí Jesus mostrou para eles, esse primeiro que vocês falam, vocês estão enganados. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, que era o Elias nos dias de Mombrana. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram. Eles não conheceram mesmo. O Elias já veio, era João Batista. Mas Elias virá, não é João Batista? Oh, vocês entendem tanto de gramática, de tudo, de estudo, e não sabem dessas coisas? Elias virá e restaurará todas as coisas. Elias já veio, era João Batista, mas virá. Não é João Batista, virá era o William Branham, que viria para poder converter os nossos corações de filhos a pais pentecostais. Amém? Pai Celestial, que cada um de nós possamos regozijar com a sua palavra, aquilo que o Senhor já deixou para todos nós como um ensinamento. Já ocorreu muitas coisas e as pessoas não viram. É o que o Senhor diz aqui, que eu quero ainda deixar para o seu povo na festa das trombetas 150. Ocorreu e você não viu. A revelação dos selos, dos 7 trovões, do novo nome, ocorreu e você, americano, não viu. A mensagem está sendo pregada outra vez, dando uma oportunidade para uma outra nação fora da América do Norte. Deus cruzando mares, oceanos e vindo para a América do Sul e trazendo a mensagem: profetize outra vez. Senhor, a coisa tem acontecido, mas hoje também brasileiros, língua portuguesa, não veem. Você não viu, você não vê. Por isso o seu profeta disse que ele tinha vontade, ele estava na expectativa que alguém levantasse nos dias dele, quando estava pregando o 6º selo. Ele disse que ele tinha vontade que alguém levantasse e dissesse: eu vejo. Ninguém levantou. O 6º selo 371. Eu vejo, ninguém diz eu vejo, não podia dizer porque não estavam vendo, não viram. Essa mensagem revelada agora, que está sendo profetizada outra vez, aquela mensagem do 7º anjo é profetizada outra vez, porque agora tem que falar o que o William Branham não pôde falar, porque Deus o proibiu de dizer a alguém. Mas agora, nesse dia, vai João, coma o livro e profetize outra vez a povos, reis, nações e línguas.
o país privilegiado é o Brasil, é o Portugal, é a África. Aquele que sabe o português, que lida com o português. É isso que o Senhor está falando nesse dia e as pessoas não entendem. Por isso não foi preciso, irmão Brana, entender no seu dia, mas agora é dia de ver estas coisas. O eleito está vendo, eu sei que ele vê, mas os outros não vão ver, porque o eleito, ele não tem apenas um corpo animal, ele tem a imagem de Deus dentro desse corpo animal, que lhe dá revelação. Mas os demais, não tendo a revelação, não tem o corpo espiritual, não tem a imagem de Deus dentro, é apenas um animal. E aí, dá coice na palavra, morde na mensagem, ao invés de comê-la com prazer, morde, destrói. Mas o eleito aceita e recebe a luz na hora em que vivemos. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O marido já veio pra mim, está chegando o tempo do fim, a voz de arcanjo já aconteceu, foi quando Cristo no anjo desceu, breve os sepulcros se abrirão, e os que dormem se levantarão, de voz da ressurreição, arrebatados seremos então. Se não tivermos o nome mudado, não poderemos ser arrebatados. O nosso Isaac está para chegar, o nosso nome Deus veio mudar, breve os sepulcros se abrirão, e os que dormem se levantarão, na grande voz da ressurreição, arrebatados seremos então, com duas etapas não vamos subir, isso nós temos que admitir. 7 trovões foram revelados, e já podemos ser arrebatados, breve os sepulcros se abrirão, e os que dormem se levantarão, na grande voz da ressurreição, arrebatados seremos então. Muito bem, coisa boa, né? Bem, nós temos aqui alguns pedidos de oração. A irmã Gabriele oferece o culto para, como ação de graças pelo aniversário de seu filho. O nome do filho? Edom. Deus abençoe. Edom Gabriel. É Éden Gabriel. Você pôs Edom aqui, até com chapéu. Que completou 4 anos. Deus abençoe o pequeno Éden Gabriel. E irmão Haroldo também. O irmão Haroldo está ficando mais velho. E aí tem que ficar em casa, né, Haroldo? Ficou velho, tem que ficar em casa. Não tem jeito não. E se proteger. Nós todos, né? Irmão Mário e irmã Rosilda agradece a Deus por mais um ano de vida do seu filho Fernando. Amanhã, Deus te abençoe desde já. Muito bom, mais um ano de vida. Pastor Ivair, conectado conosco na cremação, e outros também que estão conectados conosco e não avisaram, né? Tem uns que não avisam, mas estão conectados conosco. Nós temos pessoas aí por toda parte, na África, Portugal, que está sempre nos ouvindo. Deus abençoe cada um. Lá em Londres, a irmã Isabel, Deus abençoe toda a sua família. A gente agradece a Deus por ter vocês que começam a ouvir a palavra e vai entender. Esse
é o nosso tempo. Tem hora que você vê assim, mas lá na América, um americano está ouvindo? Não, é brasileiro. É brasileiro que está ouvindo. Aí você, lá em Londres, está ouvindo um inglês? Não, um brasileiro também. Ele não é brasileiro, é africano, é da África, né? Mas fala português. Vê? Deus está trabalhando nesta linhagem agora. Você não pode perder isso. Esta é a última linhagem. Deus já falou com todas as línguas aí atrás. Agora, Deus está falando em português. Você deve dar graças a Deus por poder entender. Agora veio na minha voz, na minha língua. Aí eu não tenho escapatória. Vocês do Brasil, de Portugal, da África, que conhecem esse idioma português, olha, não tem jeito de você se esquivar. Não tem. Foi só pregado na América do Norte, era o inglês. Não, Deus visitou agora nosso país e pode os países vizinhos, entende o português também, né? Além desta língua portuguesa, nós temos aí castelhano também, aqui por perto, né? Que eles entendem isso. Muitas vezes falta simplesmente despertar a imagem de Deus neles, porque com a imagem de Deus neles, eles vão dizer, agora eu vejo, agora vejo. O que o irmão Brana queria para os Estados Unidos, ele estava na expectativa de alguém e não apareceu, então alguém pode dizer, agora vejo. Mas ele não está aqui, mas a palavra está aqui, a mensagem está aqui. Deus abençoe cada um de vocês. É a família do irmão Cosme, que sempre está conosco. Deus abençoe. É muita gente, né? A gente não pegou o nome de todo mundo, mas a gente vai ser injusto e falar alguns aqui. Simplesmente vamos deixar quieto. A próxima vez, olha, nós temos aí o Face do Tabernáculo. O Face do Tabernáculo, Brana, de Franca. Se você não tem, adiciona aí no seu computador, certo? No seu celular. Porque aí se você quer mandar algum pedido de oração e dizer para eles, estou ouvindo, e isso tudo é bom. Você pode falar que temos um irmão que vai marcando, depois no final ele passa para nós e a gente é agradecido por todos vocês. Pastor Mendes, que mandou avisar, ontem não avisei, agora hoje é tarde, que hoje ele não ia ter a sua reunião de manhã, a sua live que ele faz da casa dele, mas que não ia ter hoje de manhã. Então, agora que estou avisando, agora já passou de tempo. Mas Deus abençoe cada um de vocês. Vocês me desculpem, porque tem hora que eu demoro um pouco para entrar no celular, para ver alguma coisa, e aí fica muita coisa para trás. Por isso a gente tem deixado aqui, na hora da reunião, se vocês estão com o Rogerinho aí, vocês falam para ele marca. Se estão aqui com o Tabernáculo Brana de Franca, fala, também dá uma dedilhada aí, marca alguma coisa, e aqui o irmão vai marcar para nós orar por vocês. Deus abençoe, saúde a todos vocês. Os doentes sejam curados. Pai Celeste, a tua bênção sobre meus irmãos, esta pequena criança, o Éden, Gabriel, que precisa de ti, completando mais um ano de vida, que o Senhor conceda-lhe graça e saúde. No nome do Senhor Jesus, irmão Haroldo, que o Senhor dê muitos anos de vida também para ele, crendo na sua palavra. O irmão Fernando, a pedido de seus pais, irmão Mário e irmã Rosilda, que o Senhor abençoe o Fernando com este ano de vida que o Senhor tem dado e o protegendo por todo sempre. Abençoe o pastor Ivair, que está nos ouvindo, e os demais irmãos. A família Cosme e demais estão nos ouvindo nesta hora, irmão Dair também, sempre está ouvindo, irmão Sidney, lá do Pará, e temos o povo aqui no estado de São Paulo, sempre nos ouvindo. A gente é agradecido por cada um de vocês. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a mãe do irmão Moisés em Campo Limpo. Que saiam todas as dores dela, amém? Sai todas as dores do estômago, desapareça essas dores da mãe do irmão Moisés ali em Campo Limpo. Não é praticamente em Várzea Paulista. Que ela seja abençoada, curada. A dor já desaparece.
porque Jesus já levou essa dor que a irmã está sofrendo, certo? Ele já levou, então a irmã deve dizer: não tenho mais esta dor, e vai dormir abençoada. E qualquer um que estiver com alguma dor, algum problema, vai dormir bem nessa noite. Creia nisto, durma bem. Vocês vão recuperando de alguma enfermidade, desta enfermidade moderna que o diabo trouxe nesse dia final, que Deus vai recuperando vocês também, certo? Porque tudo é Satanás. Tem nome de Covid, mas é demônio, certo? Aí tem nome daquela gripe, aquela do porco lá que eu esqueço como que é demônio. E assim, tudo é demônio, toda doença é do diabo. Então você expulsa no nome do Senhor Jesus Cristo. E se proteja e fique em casa, como diz o governo. Pastor Bispo está mandando saudações. Deus abençoe, Pastor Bispo. E aí é uma bênção ter todos vocês conosco. Pastor Bispo, vamos apenas falar, porque aí pega todos os irmãos do meu ministério, Deus abençoe. Todos os irmãos do ministério do Pastor Bispo, Deus abençoe. Todos do ministério do Pastor Sinival Carvalho, Deus abençoe todos vocês. Do ministério do Pastor Orlando, em Belo Horizonte, Deus abençoe. Também os irmãos lá de Jaíba, do pastor José Julião e seu ministério, Deus abençoe. Pastor Mendes e o seu povo no norte e outras partes, Deus abençoe, certo? Pastor Josué e seu povo, Deus abençoe. Pastor Ivair e seu povo, Deus abençoe. E pastor Gedielson e o seu povo, Deus abençoe. E temos mais lá em Marabá, pastor Raimundo e o seu povo, Deus abençoe. E Deus abençoe os pastores da África, pastor Diamantino e o seu povo, Deus abençoe também. O pastor, eu acho que ele não comunicou com o pastor Diamantino ainda. Um pastor, eu esqueci o nome dele agora. Ele já pensou? É o Lancaster, eu acho que ele conhece. Pastor Lancaster, aí em Moçambique. Deus o abençoe. E o pastor Sebastião de Araxá e o seu povo, Deus abençoe. Tem mais alguém? Se nós esquecemos algum pastor, porque nós temos poucos pastores, certo? O pastor anda de um lado para o outro para poder atender os irmãos. Hoje, todo mundo em casa. Todo mundo escuta os cultos através destas lives que são feitas. Eu quero desejar a todos uma semana abençoada, de força, de fé, de saúde. E quinta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui para falar mais um pouquinho destas grandezas da mensagem do profeta William Marion Branham. Se alguém diz, mas vocês pregam o profeta morto? Não, ele já passou. Agora é eu que estou pregando. Agora são pastores vivos que estão pregando, certo? A mensagem dele e a mensagem que ele não podia pregar no seu dia. Estamos repetindo, porque Deus é que mandou repetir outra vez, para que você não tivesse escusa. Foi falado uma vez que o Cordeiro saiu do trono, e eu estou falando várias vezes. Foi falado uma vez que HM faz parte do nome de Deus. Ô irmãos, vai pegar tudo aí. E eu estou repetindo, e vai pensando em mais coisas aí. Foi falado, os trovões estão revelados dentro dos 7 selos, foi falado. E eu estou repetindo isso daqui. Estou cumprindo a minha parte, não digo que sou profeta, não digo que sou João, estou fazendo a minha parte. Se algum dia aparecer o João, eu quero abraçá-lo, eu quero estar ao lado dele, eu quero falar o que ele fala, porque ele vai falar o que Branham falou na terceira puxada, que não pôde ser falado. Amém? Deus te abençoe. Vamos em paz. Boa noite e até quinta-feira. E este nome a minha vida transformou. Seu novo nome, Branham. Seu novo nome, Branham. Cristo Senhor eternamente reinará. Quem tem ouvidos vai ouvir a nossa voz.
com os remidos entrará além do véu. Um novo cântico em glória entoará, seu nome é santo, nosso Rei Emanuel. Seu novo nome brana, seu novo nome brana. Cristo Senhor eternamente reinará. Como trombeta ouvi sua voz a me chamar, em toda a terra sua mensagem proclamou. 7 trovões soaram pra nos revelar que Jesus Cristo em carne se manifestou. Seu